Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O convidado de hoje é formado em jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social, faz parte da equipa de produção de podcasts do Expresso Online, não é humorista, mas é provavelmente o português não humorista que mais tempo da sua vida passou a falar com humoristas, porque ele tem o podcast de maior sucesso deste formato, de entrevistas a comediantes, chamado Humor à Primeira Vista. Ele é o Gustavo Carvalho. Gustavo, como estás? Tudo bem? Olá, Hugo, muito obrigado pelo convite. Obrigado eu por teres vindo, não é? Porque, quer dizer, eu ia dizer uma palermice, eu ia dizer que nós somos concorrentes, mas longe de nós sermos concorrentes, tu achas? Já levas um balanço gigante. Não somos concorrentes, somos camaradas. Ok, está bem, pronto, sim, acho que sim, gosto mais dessa abordagem. Olha, isto é mesmo uma espécie de episódio um bocadinho meta, não é? Porque, não sendo tu um humorista, és um autor daquele que é o mais famoso podcast de entrevistas humoristas em Portugal, Humor à Primeira Vista. Dentro dos dois que existiam e um que existe, não é? Pronto, certo, mas lá está, sem dúvida agarraste o conceito, não é? E fizeste o teu. E eu acho que tu melhor de ninguém conheces como é que humoristas pensam, conheces o ecossistema muito bem, de falar com diferentes humoristas, não é? Portanto, eu até estou um bocadinho curioso, que é como é que nasceu, ou de onde é que veio a inspiração para fazeres este podcast, porque foi para aí em 2018, acho eu, que deves ter começado a gravar, portanto, são centenas de episódios. Onde é que nasce aqui a ideia para fazer o Humor à Primeira Vista? Nasce, na altura, na vontade de fazer qualquer... Lá estás, como eu disseste na introdução, formado em jornalismo, na altura na rádio da faculdade, a ESC-FM, a vontade de fazer uma coisa minha. Gostava de comédia, sempre gostei de escrever umas coisas. Socialmente, o humor é a minha linguagem também, tentar estar a fazer piadas entre amigos e coisas assim. E há um podcast que eu, aliás, até já entrevistei o autor desse podcast no Humor à Primeira Vista, que se chama Good Bun. Por acaso agora acho que não tem estado a lançar novos episódios, mas em que são entrevistas humoristas, também falam muitas vezes sobre desconstrução de piadas, coisas como fazes aqui. Certo. E também tinha isso do Com o Humor Não Se Brinca. Na altura em que eu lancei estava meio parado, depois regressou. Houve ali que também foi um podcast que me influenciou na altura. E eu tinha mais curiosidade de fazer outras perguntas ou perceber outras coisas, e foi um bocado por aí. E olha, e até agora vai-se mantendo. Números redondos. Já numa lógica um bocado diferente. Agora já é semanal. Às vezes faço coisas que já não têm nada a ver com o humor, numa perspectiva também tornar mais abrangente e já ser às vezes mais 90% continuar a ser humor, porque é aquilo que me interessa, não é? Certo. Mas numa perspectiva de tornar mais um podcast não só de humor, mas mais do que estava, na perspectiva de eu falo do que me apetece, do que eu gosto, e portanto espero que as pessoas achem interessante. Porque é o mesmo fenómeno que eu vejo naquele que foi o catalisador dos podcasts de entrevistas a comediantes, que para mim é o Mark Maron com o WTF, não é? Começou para aí em 2000 e, sei lá, ainda nem havia quase internet, 2008, 2009, quer que seja, e ele também começou como um podcast de conversas entre comediantes, não é? Como um gajo, como um insider que ele é, e hoje em dia já é uma coisa muito maior, não é? Faz parte do circuito de podcast quando queres promover um filme, quando queres lançar um livro, exato, tudo mais. Portanto, é giro que seja esse o percurso e que também tenhas identificado essa oportunidade para ti. Bom, olha, eu gosto imenso, acho o teu podcast espetacular. Confesso que sou aquela pessoa que sou guiado por quem é o entrevistado. Portanto, se for alguém que, olha, gostava de ouvir esta conversa, vou ouvir, mas não ouço todinhos, espero que não me leves a mal. Mas seguimos. Tudo bem, seguimos, tem de ser. Mas então vamos fazer na mesma o exercício que temos feito sempre. Claro. E gostava de pedir agora que enunciasses qual é que é a piada ou o beat que escolheste, quem é que é o autor ou autora, para começarmos este nosso pequeno tolo exercício de desconstruir o humor. Portanto, o humorista é o James A. Caster, humorista britânico até bastante jovem, diria, que lançou no final do ano passado um novo solo que está na Max, HBO Max, agora estão sempre a mudar de nome, que se chama Heckler's Welcome. Ou seja, convida no fundo membros do público
interromper o show de stand-up e protestar com ele de alguma forma. E este beat não é desse solo, esse até acho que é o mais fraquinho dele, apesar de ter gostado também. É do primeiro solo que eu vi dele, que na verdade são 4 espetáculos unidos, que se chama Repertoire, que está na Netflix. São 4 shows de stand-up, mais ou menos de 1 hora. Já não vejo há algum tempo, mas acho que têm todos ali perto de 1 hora. E estão interligados, portanto, no quarto show há callbacks ao primeiro, vão existindo interseções. E este beat é do terceiro, que se chama Reset, e é sobre o Império Britânico. Ok. Basicamente, isto é partindo já, é um beat ainda um bocado longo, mais ou menos 4 minutos, mas salientando algumas piadas. Sim, força. Há um preâmbulo. Ok. Não é o meu beat favorito dele, mas achei interessante o tema, já passo a explicar porque, e a abordagem dele. Mas até estava na dúvida entre outros beats dele, em que ele é mais expressivo, ele tem uma entrega muito característica e ele assume muito que é um palhaço na entrega, não é? Tem às vezes vozes agudas, não está muito ali com coisas de postura de eu sou uma pessoa séria, está-se a cagar. Pelo contrário, é um alucinado, um absurdista caótico. Exato, é um absurdista, esse termo é bom. Então basicamente a premissa dele é sobre o Império Britânico, e ele começa com algo do género que vocês não vão acreditar, mas há muitos anos, ainda é relevante, tipo, já foi há muitos anos, mas ainda é relevante falar disto. Toda a gente que vivia na Grã-Bretanha meteu-se em barcos e foi roubar, e pá, isto vai parecer, lá está, descabido, roubaram todo o mundo, roubaram toda a gente. E ao terem roubado toda a gente, neste momento tinham que arranjar um sítio onde meter as coisas e decidiram, bora meter em museus, que é o último sítio onde as pessoas veem as cenas. Pronto, esta premissa de museu já é mais ou menos este ângulo de museu já é mais ou menos feito, mas do imperialismo britânico, exato. Como é, E depois há aqui o tema das reparações históricas, que até é atual, não é? Que começamos logo a perceber qual é a perspectiva dele, e conhecendo o trabalho do Acaster também suspeitamos qual é a perspectiva dele, que algumas pessoas diriam, não concordo necessariamente com isso, mas diriam que é uma perspectiva woke, que eu acho que é uma conversa interessante de se ter, até que ponto é que devolver certas coisas ou não deve acontecer. Ele vai argumentar que era devolver tudo, ou algo parecido, é isso? Já passa esse ponto. E ele diz lá está, escondemos as coisas num museu, é o último sítio onde as pessoas vêm, e basicamente os países que foram roubados agora pedem coisas de volta, e nós dissemos não, finders keepers, shut up. Esta aqui é a parte infantil dele. Sim, é virou exato. Até agora tem funcionado bem este ângulo para nós, tipo finders keepers, shut up. E depois ele coloca-se um bocado na lógica de outra pessoa, que é se alguém te rouba e tu sabes que foi aquela pessoa a roubar, e toda a gente sabe que foi aquela pessoa a roubar, porque há livros escritos sobre isso. Historicamente, toda a gente sabe. Não é uma cena de roubaram-te a carteira e tu não sabes quem foste. Tipo, sabes. E não só sabes, como eles não só não esconderam, como meteram numa vitrine no museu. É tipo, venham ver. E depois, para aumentar o teu sofrimento, tem uma plaquinha de lado a dizer: isto foi o que te roubámos e isto é a razão pela qual é importante para ti. This is how important it is to you. Já que se não souberes, não é? E seria de esperar que, existindo todas estas provas, os britânicos soubessem reconhecer que nós de facto roubámos isto, e portanto se calhar temos que aqui ter alguma atenção e vamos aqui refletir sobre isto, vou ver algumas coisas, quem sabe. Mas não, a resposta que ele dá, tipo, caracterizando-se de Grã-Bretanha no todo, é I don't think so, we are still looking at it. É tipo, não, calma, nós ainda temos coisas, ainda estamos a ver, não é? Depois, mais já no final, ele diz... Posso só gostar de uma coisa que eu acho que é impressionante nisto, porque o que eu me recordo de ver estes specials dele, que já havia há muito tempo, é que ele faz isto um bocadinho em personagem. Ele não é basicamente, pelo menos um deles, e depois eu tenho a ideia que se propaga
para os outros também. Um deles, ele faz stand-up como se ele fosse um undercover cop, que tem uma Exatamente. família e todas as coisas, tudo, não é? As dificuldades de ser um undercover cop com uma família e o risco que põe a família, etc. E depois segue para o outro e acho que tem alguma coisa a ver sobre esse mesmo personagem servir... como é que se chama? Fazer jury duty, não é? Eu acho que Sim, assim sim. pronto. Então, o facto de... Acho curioso estás a dizer, tipo, isto é a posição do James A. Caster, mas na realidade ele está a fazer aquilo através de uma personagem que ele criou, dentro de uma persona de stand-up que ele tem, e dentro depois ainda, digamos, de o James A. Caster enquanto pessoa que idealizou esta estrutura. Então, o que estou a achar interessante é este beat existir neste ecossistema. Yeah, sim, eu digo que seja a posição dele, social dele, digamos assim, Certo. em relação ao tema, por conversas que já ouvi, entrevistas Sim. dele, que ele dá, que ele quando fala do repertoire até diz que achava que na altura tinha encontrado a fórmula da carreira dele, que é, eu vou em todos os espetáculos, vou ser uma personagem, Yeah. e isto vai ser a minha vida. E não me lembro se ele dizia que queria fazer sempre a lógica de shows interligados, já não me recordo disso, mas ele depois faz o Cold Lasagna Hate Myself 1999, que também é igualmente boa ou talvez melhor, que também está um bocado, em certas partes está meio em personagem, mas já não está assumidamente noutra parte, que tem coisas muito pessoais e por isso é que eu digo que será a posição dele. Esse já é um bocadinho mais, e vou usar esta palavra no sentido mais lato possível, já é mais padrão de stand-up comedy. Já é mais padrão, sim, claro. Mas é muito difícil usar este termo com ele, porque ele no seu ser é uma personagem. Portanto, ele quando vai a um panel show, quando faz stand-up, ele apresenta-se um bocadinho como uma personagem, aquele gajo assim um bocadinho alucinado, que pensa com algum surrealismo, não é? Nota-se bem que as punchlines deles são um bocadinho diferentes daquilo que outros arranjariam. E eu tenho uma questão para ti sobre este ponto, e depois vou-te deixar chegar à parte final do beat. Mas que é, eu não sei se já o viste em talk shows americanos. Sim, americanos, sim, já americanos. Vi. Eu tenho é com o Seth Meyers, parece sempre que está é um peixe fora d'água. Completamente. Parece sempre que o público não o entende. Se bem que o Seth Meyers, eu sinto que o Seth Meyers adora-o, e já o convidou várias vezes, e gosta. E tu vês que entre eles até tipo poderia funcionar ali, mas parece que ele está meio... O próprio Seth Meyers às vezes pode estar meio confrangido por o público estar tipo, o que é isto? E o A-Caster mantém sempre a personagem. Claro. Ou seja, não se alimenta da reação do público. Está tipo, não, eu sou assim, vou ser assim. Claro. Isso é fixe. Mesmo. Mas sim, tens razão, também já tinha reparado nessa. Sim. Então, mas força, tu diz lá qual é que é então assim, o remate da coisa que ele faz sobre... Ora, só para reencontrar-me. Depois ele tem uma que é. Mas nós não vos vamos devolver isto, mas tipo, vocês podem vir, tipo, venham ao museu, tipo, have a look at it, não é? E depois ele faz um riso maléfico de Does it seem familiar? Stand behind the rope. É tipo, o gajo tem estas em que se exalta. Que é tipo, podes, mas calma, nós é que mandamos aqui, não é? E pagas, não é? E depois no final tem uma que eu acho muito boa, que é British museums are full of people from abroad looking at their own stuff. Que é um bocado a lógica que se calhar vários museus têm. Eu acho que ele tem... É uma coisa interessante que ele tem a questão da entrega muito diferente, desafia os limites também daquilo que é convencional no stand-up, e eu também gosto muito disso, porque às tantas eu acho que isto é que faz o género evoluir também. Não estou a criticar Bill Burrs e Chappelle's e Nate Bargatze. Quem faça lá está, num termo mais padrão, mais da norma, não é? Exatamente, sim. Porque isso também é necessário termos alto nível nesse estilo, mas também acho que Bo Burnhams, A-Casters, Burbiglias são necessários. O que é que eu ia dizer? Esqueci-me completamente. Não tem mal. O Birbiglia é um gajo que eu gosto muito, e lá está, ele na verdade tem um stand-up bastante padrão, encontrou foi uma forma diferente de entregar o produto, e o produto isto é meio storytelling, não é? Vou pôr isto aqui enroladinho, embrulhadinho numa história, são histórias pessoais, portanto na realidade só mudou um bocadinho a forma, mas continua a ser stand-up, na minha opinião. Já me lembrei do que é que ia dizer, desculpa. Ia dizer que apesar do investimento que ele faz em termos de entrega e personagem, e que desafia, lá está, os limites do que é stand-up, e acho que ele também tem muita atenção a boas punchlines. Sim. Eu acho que ele pensa muito na forma como escreve também.
E às vezes uma pessoa que investe muito na entrega pode descurar o texto, e eu acho que no caso dele, não, acho que é bastante minucioso, e nos ângulos que tem são muito divertidos. Muitas vezes é verdade que só a forma de falar dele, se o texto se calhar fosse um bocadinho pior, podia ter graça na mesma, certo. Mas eu acho que ele tem mesmo um bom texto. É giro, porque eu conheci-o, ou eu comecei a vê-lo porque eu acompanhava o panel show Mock the Week, que deves conhecer. Sim. E ele foi um daqueles que começou a aparecer lá numas temporadas mais à frente, e um dos exercícios que eles têm sempre no final do panel show é: ok, vamos dar aqui uns tópicos aleatórios, vocês têm de fazer piadas improvisadas. É claro que não são improvisadas, eles sabiam sempre quais é que eram os tópicos, testavam nos comedy clubs no dia anterior, blá blá. Mas pronto, então o exercício que é feito com está aqui este tópico, faz piadas, é um exercício de setup punchline. E então é aí que se nota precisamente isso que estás a dizer, que é, sim, ele é um gajo com uma persona um bocadinho bizarra, alucinado, surrealista, absurdista, whatever, o que seja que queres dizer. Sim, faz umas entregas um bocadinho mais fora, tipo, muda assim de repente de atitude e de postura e de tom de voz, mas na prática tem que fazer valer a piada. E as piadas dele têm sempre, e nota-se pela reação dos outros humoristas, tem sempre uma forma diferente de pensar. Pá, eu vi aqui uma que eu adorei, que é, o tema era Unlikely Scenes from a Bond Film. E a punchline, ou a setup dele, aliás, isto é setup, não é? Pronto, a punchline dele é tão simples como chega lá e dizer: Wow, I've got a girlfriend, no thank you very much. Que é tão simples quanto: ok, né? James Bond com toda a gente, então vou fazer exatamente o oposto. E vou fazer um act out do James Bond a negar-se à situação de: não, calma lá, eu tenho namorada, meu, pelo amor de Deus, haja respeito, jamais faria tal coisa. E, epá, é simplicíssimo, mas lá está, é setup, unlikely lines from a Bond film, punchline, ele nega-se à relação sexual no contexto de obter informação, ou quer que seja, não é? Desconstruindo um bocadinho a ideia do James Bond enquanto espião sexy dos anos 60 e 70, por aí fora. Mete a fidelidade à frente do trabalho, não é? Exatamente, tal e qual. Haja valores. Portanto, totalmente de acordo. Eu quando o vi, eu conheci-o desta forma. Portanto, eu conheci-o com o é setup punchline. Neste caso é limpo, vai lá. Depois eu acho que não é nesse panel show, mas ele tem umas histórias que ficaram icónicas naquele jogo de que é, ele tem que contar a história e depois os outros têm que adivinhar se é verdade ou mentira. Eu adoro o Would I Lie to You. O Would I Lie to You, exatamente. Estava a faltar o nome. Que tem várias histórias de coisas bizarras que lhe aconteceram e que ele conta aquilo e nós ficamos sempre a achar que é personagem. Claro. E depois afinal são coisas verdadeiras. Vão ver ao YouTube, não vou estar aqui a dar spoilers. Sim. Há uma que envolve crianças e alfaces. Alfaces, essa é a melhor. É um bom exemplo. Mas eu tinha aqui um ângulo bom, acho eu, que é bom, vais tu dizer, e o público. Mas eu aqui sabes que uma coisa gira que é, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas que ouvem o teu podcast ouvem o meu, portanto eu sou um conjunto do teu público. É o diagrama de Venn, sim. Sim. Mas ia dizer é que este beat poderia ser, ou o tema deste beat e a postura dele podia ser visto como woke ou algo desse género, e eu acho que ele defende um ponto de vista, lá está, como estava a dizer, que ele de facto concorda, quase como podia ser um beat ativista. Sim. Mas ele não está focado no ativismo. De acordo. Ele não está focado no ativismo, ele está focado em ter piada, escrever bem, e depois eu até acredito que tenho que fazer um beat sobre isto. Tipo, este tema interessa-me, eu tenho que fazer um beat com este ângulo sobre isto. Mas esse pode ser a origem até da ideia, mas ele quando está a escrever, ele está a pensar em ter piada. E eu acho que essa parte faz muita diferença. O Diogo Faro recentemente até foi ao Humor à Primeira Vista e falámos disso, que ele estava numa de facto foi muito para o ativismo. Certo. E eu não digo que o Acaster seja um humorista ativista, atenção, acho que não é. Eu acho que ele está focado em fazer piadas, mas houve até um beat dele que ficou muito conhecido, até muito mais do que este, sobre trans, pessoas trans que ele tem. Do Acaster? Do Acaster, que ele rasga um bocado o Gervais. Sim. Depois tem o como é que ele tem uma cena que está sempre a repetir, agora esqueci-me, não anotei. Sim. Mas ele tem uma que é because you know I meant to challenge people. If you don't like being challenged, don't watch my shows. What's the matter, guys? I'm a stand-up comedian.
I'm meant to challenge people. If you don't like being challenged, don't watch my shows. Isto é ele a encarnar o que seria um edgy comedian estilo Ricky Gervais. Sim. E depois faz a cena... Sim, porque sabes quem é que há muito tempo está na zona de conforto e não está a ser desafiado. A comunidade trans. Exato, o gajo está a defender um ponto de vista que lá está, seria woke ou fácil de defender. Digamos assim, é tipo, muitas vezes pode ser visto como é o discurso fácil um bocadinho de pandering até, não é? Estou a fazer um pandering aqui para esta mas ele faz isso com piada. Essa é, eu acho que a palavra-chave, e até pensando no beat do imperialismo, tu disseste no início que é desconstrução. A maior parte dos problemas, trataste isto como problema matemático porque é um bocadinho o meu defeito, mas a comédia, se estiveres a pensar num beat e é um problema matemático, ok, e tu podes desconstruir em pedaços diferentes, e que eu vou resolver este pedaço de equação primeiro aqui, este pedaço aqui, este ali, mas diferentes comediantes eram diferentes soluções para cada pedaço de equação, e ele claramente, neste caso tem lá, pelo menos eu adoro muito a lógica infantil, não é? Vai buscar aquela infantilidade, finders keepers, ok, pronto, isto é um pedaço da desconstrução, ok, eu podia estar a abordar isto aqui e é errado, e deixa-me cá dizer uma coisa que eu sei que vai sacar um aplauso, apesar de não ter uma única punchline, mas ser uma posição muito virtuosa. Ele nunca faz isso. Ele nunca faz isso. E então eu acho que essa é a diferença entre humoristas ativistas e humoristas que, isto pode parecer um bocadinho uma batota semântica, mas que humoristas que têm uma componente de ativismo, percebes? Eu acho que o humorista ativista é uma pessoa que se calhar põe à frente a missão. E um humorista que possa ter valores e tem coisas de ativismo que quer fazer passar, não põe nada à frente do objetivo. E o objetivo é fazer rir. A missão pode ser, se calhar, até abrir um bocadinho os olhos para vejam lá este tema, se calhar até é uma coisa que devíamos rever. Será que reparations no contexto do imperialismo britânico fazem sentido? Está aqui um par de punchlines. Mas eu até acho não que está acima. Sim, mas eu até acho que vai além da questão do ativismo. Ou seja, também há isso, mas o ângulo espectável, não é espectável, mas até há uns tempos estava a ouvir o podcast do Guilherme Fonseca. Sim. Uma ideia que, que também ele estava a fazer até ter o sol. Sim. E ele estava a conversar com o Miguel Neves sobre ser do contra. Porque é que tem mais graça ser do contra? Ele aqui é a favor e tem graça. Sim, a favor da posição mais espectável, ou mais socialmente bem vista, digamos assim. Sim. Porque seria engraçado também defender o oposto. Não é? Tipo, claro. Também, isto de facto, a comédia tem essa cena de dizer aquilo que não é correto, tentar justificar esse ponto. Vai ter muita graça se defenderes uma coisa este tema está um bocado dividido, ou seja, há pessoas que de facto acham que certas coisas deviam ser devolvidas, outras acham que não é? Este tema não há assim uma consensualidade, mas o mais socialmente aceito, lá está, é defender este ponto do Acaster. E o facto dele fazer um ponto a ser a favor e ter graça, acho que diz muito também sobre... Possivelmente é mais difícil. É um capaz, bocadinho aquele beat de porque é que todos os comediantes vamos ainda fazer isso mais abstrato e mais simples. Eu detesto não ter acontecido esta merda, eu odiei. Não é? É muito mais fácil pegar e expor e colocar frustração como uma emoção subjacente a um beat do que dizer... E eu próprio tenho batalhado um bocadinho com isto, que é eu amo os meus filhos. É claro que eu amo. É duro ter crianças. Mas eu amo. Então, a partir daqui tento-me focar nas experiências que eu tenho partilhadas com eles pelo meu amor dos meus filhos e depois, se calhar, há coisas que eu possa desconstruir aqui. Se calhar posso desconstruir filmes da Disney. Está um bocado batido, mas posso, estás a perceber? Porque os filmes da Disney ou envelheceram mal, ou há mensagens que, enquanto pai, eu ponho-me do lado dos pais quando estou a ver um filme da Disney, ok? É onde é que a Vaiana vai com o barco, ela nem sabe que miúda volta para casa, o teu pai tem razão. Pronto, ideias deste estilo. E é muito mais fácil se calhar partir para o tipo, é horrível ter filhos, não sei o que mais, nunca mais tens sexo com a tua mulher, é capaz de ser mais fácil ir para isso porque é fácil olhar para o lado negativo das coisas e realmente concordo contigo, às vezes os melhores ângulos ou os ângulos mais se calhar que te fazem parar para pensar são aqueles em que não, tomou uma abordagem positiva e teve piada. Isso é verdadeiramente, não vou dizer raro, mas é mais difícil. Concordaria com isso. Eu acho que sim. Acho que há aquela inércia de ir para esse estilo, não é? E diz-me outra coisa, porque eu tinha aqui tomado uma nota que é sobre a ideia lá está, da persona dele. Já falámos do facto de ele ser, em alguns specials, um personagem com a persona dele e depois ainda havendo alguns ali o James Acaster a pessoa real. Mas que é...
parece ser uma cultura britânica de haver personas fortes, vincadas. Eu quando pensei em James Acaster, que lá está, é um gajo fora da norma para stand-up na sua persona. Tens gajos como o Richard Ayoade, que também é uma persona muito vincada fora da norma, mas mesmo os gajos que tu dirias que são mais padrão, parece que têm muitíssimo bem definido e comunicado a nós, o público, o que é que eles são. Jimmy Carr é um gajo posh, rico, de status alto. David Mitchell é um gajo cínico, altamente literado. Quando vão a estes panel shows, tu sabes, este é aquele gajo que eu sei que me vai dar isto. Então parece uma comédia muito mais orientada à persona, nunca desfazendo, e como disseste bem, a punchline, mas por comparação, por exemplo, com Portugal, então nem vale a pena falar, mas com os Estados Unidos, eu sinto que tu não sabes necessariamente tanto isso de humoristas americanos quando os vês a aparecer. Ou seja, sabes o humorista americano, os produtos dele, sim, e o Reino Unido sabes o comediante, a persona dele. Será que isto faz sentido? Não tinha pensado nisso, mas talvez, mas sei lá, um Russell Howard eu sinto que só um... Continua a haver gajos bastante padrão, é um facto. Eu acho que, talvez essa lógica dos panel shows, de as televisões tentarem definir que espaço é que ocupas no programa, também pode ter influência nisso, no sentido de tem que ser muito evidente para as pessoas lá em casa que tu és o gajo que faz piadas mais ordinárias, tu és o apresentador que se vai rir de tudo, certo. Não sei, nessa lógica. Há aí alguns nomes que disseste que não conheço bem, mas tipo um Jimmy Carr e tal. Sim. Não sei se será por isso. Não, nunca refleti sobre isso, nem nunca tinha pensado sobre isso. Primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Se as personagens existiam, sim, claro, também é verdade. A televisão capitalizou disso, ou se a existência destes produtos em televisão levou a que emergissem estes casos. Sim, mas estavas a falar do Richard Ayoade, não é? Sim. Que ele... não, ele participava, porque depois o James Acaster também teve um panel show. Sim. Que era criar... Como é que se chama o gajo? Não me lembro. É assim um ruivo pequenino que participou no Taskmaster também. Widicombi, era isso? Não. O Josh Widicombi, sim. Acho que é isto. Sim. É capaz de ser. E o Richard Ayoade participava algumas vezes e também tinha assim cenários muito absurdos de... já não me lembro do nome do panel show, mas vi alguns vídeos. Não era Literally ou assim uma coisa. Não me recordo, mas basta ver tipo aquela coisa que eles fazem sempre no final do ano, o Big Fat Quiz of the Year, não é? Que convidam comediantes, etc. E quando eles vão lá, é uma coisa simples, é um quiz, é sobre os eventos do ano, tem beats preparados, tem coisas, o Jimmy Carr tem piadas preparadas para cada segmento, mas o que faz vir ao de cima, o que faz aquilo persistir enquanto um conteúdo de 1h30 de entretenimento, no mínimo entretenimento, de certeza que é comédia, são os comediantes nas suas personas, levam lá sempre... E às vezes eles até assumem personas diferentes. Estou a lembrar-me, é como se eles soubessem o que é que o beat precisa, sabes? Há alguns que se calhar são aqueles mais neutros, que sabem qual é que é o papel deles em contraponto com um Richard Ayoade, ou com um Sean Locke, ou com um James Acaster. Se existem estes gajos que são tão lá fora, tem que haver alguns straight men, não é? Sim. E então parece que as pessoas que vão lá, percebem, então o meu espaço é este. Exato. Então é como se toda a gente soubesse as regras de um sketch de comédia e fazem-no e executam-no à perfeição. É capaz, pode ser isso, sim. Não sei, só senti que no Reino Unido é bué character-based. Aliás, o Taskmaster é quase essa visão, não é? Sim. Tem sempre as personagens encaixam naquele perfil e o casting é muito bem feito. É verdade. Eles sabem o que fazem. Sim, mas ia dizer outra coisa sobre o Acaster. Que este é um dos beats, como eu tinha dito, se calhar nem é dos meus favoritos, mas achei que tinha aqui tema. Ele tem alguns muito absurdos, ainda mais absurdos, quer dizer, este não é totalmente absurdo. Sim. Mas tem um que está de joelhos e tem um cronómetro, e depois é no primeiro, e depois tem um beat sobre criar uma rivalidade com alguém por causa de uma banana. Tem assim coisas muito... histórias que é tipo, como é que isto... de onde é que isto vem sequer? Sim. E faz-me lembrar às vezes que eu também andava aqui a pensar que beat é que ia trazer, não é? E que com um humorista, e um dos que estavam assim na minha lista final era o Woody Allen, o stand-up dele,
que o Ricardo Aruz Pereira já falou algumas vezes Sim. deste beat, por isso também excluiu, que é o da Moose, que é uma história incrível do Woody Allen, que basicamente diz que matou um moose sem querer, e depois tipo, teve que metê-lo no carro para tirá-lo dali, e por acaso tinha uma festa naquele dia de costumes, mas afinal o moose não estava morto, e chegou à festa e é tipo, ok, é uma pessoa vestida de moose. É tipo, e depois havia um prémio de melhor costume. Estou a falar bem inglês de repente. Eu sei. E o Moose fica em segundo para um casal de judeus disfarçados de Moose. E depois o beat desenvolve-se. É assim uma coisa, é tipo 4 minutos. A história é incrível. E o Woody Allen tem alguns vídeos, não há muitos no YouTube, mas alguns vídeos. E o stand-up dele é todo deste género, que é pequenas histórias. Uma é sobre ser raptados e ser raptado, e depois o FBI está a negociar com os raptores, não é? E estão a negociar e é tipo proposta contra proposta. Proposta é tipo, ok, vocês dão-nos o Woody Allen, depois dão-nos as armas e fogem naquele carro. Não, nós não damos o Woody Allen, vamos no carro e ficamos com as armas. Não, vocês ficam com o Woody Allen, dão-nos as armas e fogem no carro. Andam ali. É muito, muito giro. A malta que escreve nesse... E eu acho que faz falta, deixa-me só dizer isto, desculpa. Eu acho que faz falta stand-up deste género. Eu acho que não vejo muito este estilo de... Faz-me lembrar um bocadinho algumas coisas que o Ricardo faz na Mixórdia de Temáticas. Sim, claro. Que é o... Exato, que é pequeninas histórias muito absurdas. Eu não sei se ele pensa nisso quando está, ou se tem esse objetivo de tentar apontar para este estilo de histórias sempre, algumas sim, outras não é? Mas eu acho que é o mais próximo que ainda vamos tendo, e eu acho que era giro ver mais deste estilo em stand-up. Em stand-up, o único que eu conheço que faz isso, e já o tive aqui no podcast e conversámos um pedaço, é o João Pinto. O João Pinto, apesar de escrever no personagem dele, que ele escreveu como o gajo dos Olive Shoe, ali da encarnação, portanto, e de repente ele diz isto e muita coisa faz sentido na persona, mas ele tem muitas coisas que são... Também, sei lá, são mini-histórias ou são sketches. Ele tinha uma muito antiga que ele fazia no início sobre um gajo que entrou no carro e tentou assaltar o carro. Ele estava lá com os miúdos e depois os miúdos começam do estilo: o senhor só está a apontar a arma ao irmão, não aponta a mim. E ele, calma, que ela... primeiro o senhor dá um tiro ao irmão, depois dá a ti, não sejas invejosa. E lá está, é uma história que não aconteceu, como é óbvio e é natural, mas ele conseguiu descrever ali uma pequena linha, ok, como é que seria se me tentasse saltar o carro? E depois peguem todos os pontos, os sítios comuns, não é? Portanto, o carro está todo cheio de papéis, não tem gasolina nem para chegar a lado nenhum. Pronto, depois começou assim a partir a equação aos pedaços e resolvê-la. Mas é talvez o único ou dos poucos que faz assim esse tipo de coisas em que tu ouves a história e pensas, esta história jamais aconteceu, mas é uma pequena aventura absurda que eu quero fazer com este comediante. Eu gosto dessa desconstrução que muitas vezes os humoristas têm a lógica de não sabem se isto é verdade ou não, o que eu vou dizer, não é? E manter esse segredo. E é tipo, um que assuma, não pá, isto é claramente falso. Sim. E mesmo assim eu vou-vos fazer ficar agarrados à história e rir. Por acaso é verdade. Isso é um desafio extra giro. É uma coisa que para mim é um turn-off, que é quando eu ouço uma história do humorista e eu estou sobre o pressuposto que isto lhe aconteceu mesmo, porque a pessoa está a dizer, no outro dia aconteceu-me que, não sei, estava num carro, blá, 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 e depois, no final, o humorista diz uma coisa super engraçada, super confrontacional, tipo, e depois eu disse, não, tipo, a tua mãe é que é uma vaca, não sei, falta de melhor exemplo, não é? E a malta ri-se, porque era a punchline perfeita para o setup que ele fez. E eu fico de estilo, tipo, é claro que não disseste isso, porque tu és como eu, tu és um cobarde nato, evitas confronto na sua mais real essência e jamais serias capaz de proferir tais palavras para outro ser humano. Então, para mim, mas também lá está porque eu conheço que era a pessoa melhor do que o público está a conhecer naquele momento, fico sempre um bocadinho do estilo pena porque acho que isso não foi necessariamente o caminho certo da punchline, mas é um pet peeve meu, ok? Para também usar aqui mais termos em inglês e não te sentir sozinho. Olha, diz-me uma coisa, há mais alguma coisa sobre o James A. Caster que queiras partilhar? O que é que mais te fascina nele? Porque realmente é um gajo fascinante. Sim, é um gajo fascinante. Eu por acaso tenho um livro que comprei quando fui a Londres dele, que ele fazia umas coisas na rádio e faz. Sim.
que depois nunca acabei de ler, mas eram pequenas histórias que ele tinha num programa de rádio. Ok. E ele é viciado em música também, eu acho essa parte engraçada. Ele foi baterista, teve bandas mesmo. Ele tem uma história sobre isso num 8 out of 10 Cats, não é? Sobre como ele tinha uma banda e um Exatamente, gajo acho que sim. tipo, em vez de cantar nos concertos, só berrava e mandava as pessoas para não sei para onde. A história é hilariante, lá está contada por ele, é hilariante. Sim, Pois é. Ele há uns tempos lançou supostamente, eu depois nunca investi muito nesse projeto dele, mas ele lançou mesmo um álbum, produziu, acho eu, juntou várias pessoas, músicos. Que giro. Ele tem essa vertente também, acho Desconheci. fixe. E que mais? É só um maluco. É daqueles comediantes que quando saem cenas eu vou logo ver. E não há alguns, não há assim tantos, mas Sim. há alguns só por uma questão de gestão de tempo, atenção. É verdade. Humanamente Sim. é impossível. Sim, é um facto. Mas ele é daqueles que sai alguma coisa eu vou ver. E o gajo, fun fact, ele tem ou tinha, já não sei se ainda existe, Sim. uma coisa na BBC, na rádio, que era basicamente ele em 2016 ou 2017 esteve deprimido, já não sei o ano, e ouviu muita música, muitos álbuns. E depois decidiu, este ano é o melhor ano de sempre da música. De sempre. De 2025 anos, este é o melhor. Ou melhor, na altura de 2017, este é o melhor. E depois, em cada episódio, tem um convidado e tenta convencê-lo porque é que aquele álbum é o melhor. Ok, de sempre. De sempre. E o convidado musical? Tudo, Ou outros? não, também há humoristas. Certo. E agora estou na dúvida se o conceito é mesmo este. Ok, mas já não há de ser similar. Não, mas é qualquer coisa nesta linha. Sim. De, pronto, falar pelo menos de um álbum daquele ano com um convidado. Sim. E a certa altura, numa entrevista que ele está a dar, pergunta-lhe, então ainda vais encontrando álbuns de 2016 ou 2017 novos? E ele, sim, por acaso agora estive a ouvir um que é o Bruno Pernadas, um músico português que lançou o Anywhere in Space Time. Não sei se é esse o nome do álbum, mas é uma das músicas. Sim. Eu gosto muito, adoro o Bruno Pernadas, não sei o quê. Este gajo já está em música portuguesa. Certo. E pelo nome, música pimba, parece-me. Não, é jazz. É jazz. Ok. Yeah. Sim, claramente um gajo muito culto Bruno na cena Pernadas, da música. Boa. É Olha, fixe. ficou o shout-out ao Bruno Pernadas, ficou o shout-out também ao James Acaster. Obrigado por teres trazido o Acaster aqui à Autópsia do Sapo. Sinto que não preciso dizer isto, mas vou dizer: quem gosta de ouvir conversas de humor tem de ouvir o humor à primeira vista do Gustavo. Portanto, procurem no Spotify sítios do costume. E uma vez mais, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Hugo.